Meus irmãos, filhos, anciãos, e muitas das vezes, apesar de estarmos no lugar a qual Deus designou para que nós possamos estar, para que vivamos o propósito dele, as circunstâncias do momento, as dúvidas que permeiam o nosso coração, as dificuldades, os medos, as frustrações, elas nos tiram a convicção de estar naquele lugar, de viver aquele propósito. E é nesses momentos que muitas das vezes eu e você, tomados de um sentimento que por vezes nos arrebata, tomamos decisões precipitadas. Por causa do quê? Da nossa realidade. A nossa realidade por vezes nos impede de ver a promessa de Deus se realizar na nossa vida. Afinal, é improvável. Alguém aqui vai me dizer que talvez até mesmo seja impossível. O texto que nós lemos no Evangelho, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 24, ele vai contar a história de dois discípulos, um deles anônimo e o outro chamado Cleopas. Diferentemente daqueles 12 que nós popularmente conhecemos, como Pedro, João, Tiago, André, Judas, eles caminharam junto com Jesus, mas não tiveram a mesma proximidade. Eles não tiveram o privilégio que, desde o livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, que a semente da mulher haveria de gerar alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Até mesmo enquanto Moisés, agora livrando o seu povo do Egito, cria uma serpente de bronze, o seu nome era Neustã, e o próprio Cristo faz uma referência à morte, à forma como ele havia padecer. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos, e aqueles homens também conheciam. E o texto vai dizer algo muito peculiar, porque afinal de contas, a promessa já havia se tornado realidade. Cristo já havia nascido em Belém, já havia crescido, realizado os sinais, prodígios e tantas maravilhas as quais eles puderam acompanhar. O problema em meio a tudo isso é que aquele a qual eles esperavam, que havia de redimir a Israel, estava morto. Já se passava, já era o terceiro dia desde aquele acontecimento, mas a realidade é que Jesus estava morto. E em meio a esse cenário, a essa situação, a essa realidade de morte, aqueles discípulos carregam consigo um sentimento de frustração. Afinal de contas, como nós lemos aqui no decorrer do texto, o objetivo, a esperança, a expectativa daqueles homens era que Jesus redimisse a Israel. Só que a expectativa daquele povo era a seguinte: que Jesus, quem sabe, instaurasse uma revolução, e agora ele viesse assumir o trono, viesse assumir o governo humano daquele lugar. Só que, diferentemente daquilo que eles esperavam, diferentemente, quem sabe, daquilo que eles projetaram em Cristo, agora Jesus vem, pobre, morre na cruz do Calvário por um propósito a qual eles não conseguem enxergar. E em meio àquela realidade, um cenário de dificuldade, um cenário de desilusão, aqueles homens agora partem para Emaús, para o lugar fora da promessa de Deus, para o lugar fora do propósito a qual Deus havia reservado para eles. E muitas das vezes, quando eu olho para este homem chamado Cleopas, ou mesmo para aquele homem que não detinha um nome, a qual a Escritura Sagrada não vai citar um nome, eu consigo me enxergar e consigo te enxergar. Porque muitas vezes na história de Cristo, na nossa vida, nós não possuímos, quem sabe, um contato tão próximo ou mesmo tão privilegiado. Quem sabe até mesmo para melhorar, alguns de nós não estamos nos grandes cartazes ou até mesmo não gozamos de exposições eclesiásticas
privilegiadas. E muitas das vezes, diante da promessa de Deus, diante da promessa de restauração, diante da promessa de ressurreição, diante, quem sabe, da promessa que Cristo faz para o meu e para o seu ministério, nós nos sentimos tão pequenos, não sentimos tão frustrados. Afinal de contas, a oportunidade nunca vem. Afinal de contas, você é sempre deixado de lado. Afinal de contas, são tantas e tantas circunstâncias que dizem pra gente que não. E quando as circunstâncias dizem pra gente que não, a gente parte para outro lugar. Quem sabe para Emaús, o lugar das águas termais, o lugar das águas quentes, ou quem sabe o lugar de repouso, porque essa é a nossa essência. Muitas das vezes, quando as nossas expectativas são frustradas, quando a nossa vontade não é realizada, o que é que nós fazemos? Nós partimos para um lugar diferente da promessa de Deus. E qual sentimento difícil é esse? Porque muitas das vezes, quando nós abandonamos a igreja, abandonamos, quem sabe, o casamento, abandonamos, quem sabe, o emprego, os amigos, aquele lugar ao qual o próprio Deus disse: olha, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, mas você não sabe como, você não enxerga como. E aí você parte agora para Emaús, um lugar que talvez, pode ser que seja melhor. Só que, independentemente de onde você vá, não existe nada pior do que estar fora do centro da vontade de Deus. Fora da presença de Deus, as coisas não acontecem. Fora da presença de Deus, por vezes, alguém que adentrou aqui esta noite está colhendo os prejuízos das suas próprias escolhas. Fora da presença de Deus, um momento, quem sabe, de alegria, te traz um conforto breve para a alma, mas muitas das vezes as situações, a solidão e até mesmo a acusação do adversário retira a sua paz. E agora aqueles homens estão indo para onde? Para longe demais da presença de Deus. Por causa do quê? Por causa de um sentimento. Por causa de sentimento, quem sabe alguém aqui abandonou o emprego, abandona a família, abandona tantas e tantas coisas. E eles partem para uma situação, quem sabe, desconfortável, difícil. A palavra de Deus vai nos dizer que é aproximadamente 10 a 11 quilômetros a distância de Jerusalém para Emaús. E eles vão debatendo no caminho, e o texto vai nos dizer que em determinado momento eles começam a discutir. Quem sabe a conversa vai começando amena, mas depois as circunstâncias, quem sabe, parecem a cada dia mais difíceis e piores, e a conversa vai subindo o tom. Até que agora vai chegar Jesus diante deles. Só que, apesar de terem visto Cristo durante todos esses anos, parece que os seus olhos agora estão desvendados. Por quê? Eles não conseguem reconhecer a Jesus. Eles estão próximos de Jesus. Jesus até mesmo está falando com eles, mas eles não conseguem reconhecê-lo. Quem sabe Jesus muitas das vezes usa alguém para falar com eles, mas eles não conseguem reconhecê-lo. É o reflexo da tristeza, é o reflexo de sair do lugar do propósito. Muitas das vezes Cristo se apresenta até nós, sabe, naquele lugar em que nós estamos, do esconderijo, da ausência, do medo, só que nós não o reconhecemos. A parte boa é que, apesar das pessoas muitas das vezes nos confrontarem pelo ambiente da fuga, apesar das pessoas muitas das vezes não entenderem o propósito de abandonarmos aquela situação, afinal de contas você é apenas um Cleopas, ou quem sabe as pessoas nem ao menos sabem o teu nome, elas nem conhecem a sua história, e quem sabe através da frustração, do medo, da dor, você tomou uma decisão desesperada. Só que há uma palavra de Deus para alguém que está aqui esta noite, nesta casa de oração. Ainda que, quem sabe, os homens possam te julgar, ainda que você tenha tomado o caminho de Emaús sem uma perspectiva de retorno, sem um plano de volta, o Cristo ressurreto, Ele está mudando o cronograma na terra e dizendo: o céu não
sonho da promessa. Quem sabe a frustração, o medo e a dor tenha afetado a sua alma e você tenha tomado decisões precipitadas, mas eis que eu sou o Senhor e eu vou ao encontro de ti para abrir os seus olhos, para mudar a sua rota e para lhe dar uma nova esperança. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. São as dificuldades, afinal de contas, a tristeza, ela vem, ela nos tira do lugar, mas ela não tem o poder de alterar o propósito do céu. E agora Jesus, apesar de já ter ministrado ao coração daqueles homens durante muitos anos, apesar de já ter falado para eles que convia que o Cristo padecesse todas aquelas coisas, que ele morresse, mas ao terceiro dia ressuscitasse, ele vai andando com eles e vai falando a mesma coisa, até que eles possam entender. A pergunta que eu vos faço nessa noite: quantas vezes Cristo vai precisar repetir as mesmas coisas, até que você possa abrir os olhos e entender que o lugar da promessa é aqui no Meriante? Por quantas vezes Cristo vai ter que falar com você e vai ter que repetir as mesmas coisas, que basta com que você persevere, porque a vitória vai chegar na tua casa, a vitória vai chegar na tua família. Por quantas vezes Cristo vai ter que repetir as mesmas coisas, para que você possa entender o propósito de salvação na tua casa, na tua vida, na tua família? Quantas vezes vai ser necessária? Eu não sei, mas se ele desceu aqui nesta noite, é porque para você ainda há esperança, é porque você pode ser um Cleopas caminhando no sentido contrário, mas o propósito ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Maravilhoso. Que às vezes a gente ouve e não entende. Ele fala e a gente não discerne. Mas o texto vai nos dizer que tamanho era o ceticismo daqueles homens, era o seguinte: as mulheres já haviam testificado, falado que Cristo havia ressuscitado, mas eles desprezaram. Falaram até mesmo que tinham tido uma visão de um anjo que havia testificado que Cristo havia ressuscitado, que eles também desprezaram. É mais ou menos assim: quando a gente está partindo para fora do lugar da promessa, as pessoas falam e a gente não acredita. E até mesmo quando alguém ministra algo sobrenatural sobre nós, sabe? Uma profecia, uma revelação, e a gente também não acredita. Afinal de contas, o que eu carrego comigo é a frustração, é o sentimento de que eu dei tudo de mim, que eu esperava que fosse acontecer do meu jeito, e vai lá Cristo e me frustra, e vai lá e acontece tudo totalmente diferente. Já passou por isso? É mais comum do que pensamos. Muitas das vezes é o sentimento que dita as regras. Mas agora aqueles homens se aproximam do seu destino e, apesar de tudo, apesar de muitas das vezes o sentimento falar mais alto do que aquilo que nós somos, a palavra ainda queima no peito. Apesar do sentimento, muitas das vezes, falar para alguém: olha, não adianta, a tua vida não vai mudar, você nasceu para ser isso mesmo, você não vale nada, nunca vai acontecer na sua vida. A palavra ainda queima no peito, sabe? É aquela palavra que muitas das vezes você diz: mas eu já ouvi essa pregação pelo menos umas 1.500 vezes, pastor Fidelis, e parece que minha vida não muda, é a mesma coisa, mas a palavra arde no peito. E sabe de uma coisa? Eu vou dar mais uma oportunidade. Eu vou convidar esse Cristo, esse alguém que está falando, eu nem conheço, para que ele possa ficar aqui junto comigo. Fica porque já se mais tarde. Fica, porque apesar da minha dúvida ser muito grande, apesar do cenário ser de derrota, essa palavra está queimando e está me trazendo um sentimento positivo. Eu acho que é a esperança que está repousando. Aleluia! Glória a Deus! Tu és maravilhoso, Jesus!
É a palavra que ainda tem, apesar de estarmos seguindo o caminho errado, um caminho diferente. E agora o texto vai nos dizer que aqueles homens, ainda tristes, ainda fora da rota, estão à mesa junto com aquele homem desconhecido que era o Cristo, a qual nós hoje sabemos, entendemos, compreendemos que era ele que falava com aqueles homens. Em determinado momento, Jesus agora vai pegar o pão e vai partir. E alguém vai falar que, quem sabe, eles viram as marcas dos cravos nas mãos. Quem sabe eles reconheceram Jesus depois de todo aquele tempo. Mas será que você pode compreender a magnitude de tudo isso? Eles viveram muito tempo conhecendo Cristo de longe. Quem sabe eles ouviram falar de como foi maravilhosa o ritual da Páscoa, o ritual da ceia. Quando Cristo agora parte o pão e diz: olha, fazer isto em memória de mim. Mas naquele momento, quando Jesus está naquela mesa junto com eles, e eles podem observar o partir do pão, eles têm um sentimento diferenciado. Por quê? Porque agora era o Cristo fazendo uma aliança com eles. Por quê? Porque muitas das vezes nós vemos a ceia acontecendo na casa dos outros, com o ministério dos outros, mas Jesus está mudando a rota hoje para o Meliane, dizendo para alguém o seguinte: olha, quem sabe durante muito e muito tempo você foi desprezado, quem sabe durante muito e muito tempo as pessoas te colocaram fora da roda dos 12, porque afinal de contas é apenas nós, somos apenas nós que estamos próximos do Mestre. Mas está acontecendo algo, não apenas do mundo natural, terreno e físico, mas do mundo sobrenatural. E Deus está dizendo para alguém que está aqui nesta casa: eis que eu ponho diante de ti uma mesa. Aquilo que você ouviu falar, aquilo que muitas das pessoas contaram, você vai ver com os seus próprios olhos, porque eis que eu faço uma nova aliança. Eu tiro quem está em cima e eu coloco embaixo, eu tiro quem está embaixo e eu coloco em cima, porque é o tempo de ampliar a rota, é o tempo de Cleópas, é o tempo dos anônimos, é o tempo dos desprezados, é o tempo daqueles a qual ninguém nunca deu nada. E alguém nessa noite está chorando porque você está sentindo, a palavra está queimando no peito, e durante muito tempo você ouvia falar daquela mesa, mas parecia tão distante, é tão difícil para mim, Senhor. Eu acho que não. Quem sabe até mesmo você pensou em mudar a rota, em desistir do plano, da promessa de Deus para a sua vida, mas eis que o Senhor vai ao encontro de alguém nessa noite e diz: olha, levanta a tua cabeça e não temas, porque você ainda contemplará um milagre na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E a tristeza que nos tira do propósito para abandonar a sua. Deus está falando dessa tristeza. É a tristeza que nos tira do lugar, mas é a mesa que revela o Cristo e que devolve a esperança. É a mesa que revela o Cristo e ainda devolve a esperança. É no momento do partir do pão, é no momento da comunhão, é no momento de compartilhar aquilo que talvez pareça físico, mas é sobrenatural. Aleluia! Quem sabe para alguém aqui é no momento do compartilhamento da palavra que a esperança renasce no peito e você diz: olha, eu estou longe demais
do lugar da promessa. Eu acho que agora é hora de voltar para Jerusalém. Afinal de contas, se Jesus se importou comigo, apesar da minha pequenez, apesar de não fazer parte do círculo da elite, afinal, quem sabe de ser desprezado por todas as pessoas que estão ao meu redor, eu acho que agora o sentimento está mudando. O sentimento de tristeza, o sentimento que jogava-me para baixo, está saindo para fora, está renascendo a esperança no meu coração, porque eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu estou ouvindo a voz do Cristo ressurreto, que ainda fala comigo. Eu estou ouvindo a voz de um Deus e a promessa continua de pé. Eu estou ouvindo e estou vendo a materialização do impossível se tornando possível. Verdadeiramente Ele vive, verdadeiramente a promessa está de pé. Aleluia! Aleluia! Mais maravilhoso, Jesus, aleluia! Quando a palavra arde, estamos à mesa e recebemos do Mestre aquele sentimento, ele muda. E quando ele muda, a gente retorna para o centro da vontade de Deus. A gente retorna para onde? A gente retorna para Jerusalém. E é isso que aqueles homens partem. Sabe? Muitas das vezes, eu e você vamos passar por isso na nossa vida. Porque apesar de Cristo se revelar para nós os caminhos em que escolhemos, quem sabe dos lugares distantes da vida, o caminho de retorno não tem escapatória. E você vai ter que voltar aqueles 11 quilômetros, 10 a 11 quilômetros, dizendo, olha, não precisava ter acontecido isso. Se eu tão somente tivesse fé e tivesse esperado e confiado no Senhor, eu não precisava estar tendo toda essa canseira. Mas ainda que seja cansado, ainda que seja muitas das vezes chorando, ainda quem sabe muitas das vezes frustrado, o caminho, a decisão que você está tomando de retornar, de voltar para o centro da palavra de Deus, de retornar para o centro da vontade de Deus, ainda é a melhor decisão que você está tomando para a tua vida. Bem que você fez de estar ouvindo a voz do Cristo que ressoa no seu coração e diz, olha, é tempo de voltar, é o momento do retorno. Jerusalém te aguarda, mas agora te aguarda de uma forma diferente. Sabe por quê? Quando aqueles homens retornam agora, eles encontram os discípulos, sim, aqueles 11 e os outros que ali estavam reunidos, e a história que Jesus havia ressuscitado, muitas pessoas estavam falando, mas quem sabe agora Cleopas e aquele anônimo se apresentam, olha, eu sei que vocês têm muita coisa para falar de Jesus, e eu acho isso altamente extraordinário, mas me dê uma palavra aqui, por favor. Sabe por quê? Assim como Ele falou com vocês, Ele falou comigo, assim como Ele se apresentou com vocês, Ele se apresentou comigo. Há uma palavra de Deus para alguém que está aqui nesta casa, nessa noite. O tempo em que você se afastou da presença, o tempo em que você se afastou do lugar da promessa, está te dando um testemunho, está te dando uma história, e chegará o tempo em que você se levantará e vai dizer, olha, eu conheço a Jesus, porque Ele falou comigo, Ele estava comigo no caminho, eu vi Ele partir o pão, e sabe de uma coisa, eu testifico, Ele vive, Ele restaura, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele é o Senhor da minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Exaltado o nome do Senhor Jesus, aleluia! Glória seja É maravilhoso. É maravilhoso. glória a Deus! Quando o sentimento da tristeza é trocado pelo sentimento de esperança, só que só a esperança, quando a gente retorna, muitas das vezes passa, irmãos. Quando a gente retorna para o centro da vontade de Deus, aquele momento passa, e aí, sabe o que é que vai restar na nossa vida? Se a gente não estiver arraigado, a gente vai voltar a pensar, falar, eu acho que valeria mais a pena eu ter ido embora.
eu acho que eu fiz a viagem de retorno, mas nem eu sei mesmo se isso é o correto. E o texto vai nos dizer que, quando eles ainda falaram, Jesus agora aparece no meio deles e diz: olha, que a paz seja com vocês. Por quê? Porque a tristeza nos tira do lugar. A esperança nos faz retornar. Mas somente quem tem paz persevera até alcançar. Essa é a realidade da nossa vida. Vida cristã, por vezes, no momento da esperança, do congresso, a chama acende, mas e depois? Somente se a paz estiver convosco, você persevera. Somente se a paz de Cristo estiver na sua vida, você vai seguir adiante, você vai vencer um dia após o outro. E sabe o que é o mais extraordinário? A habilitação daqueles homens. A palavra de Deus vai nos dizer que aqueles poucos discípulos alvoroçaram o mundo. O texto em Atos vai nos dizer que era aproximadamente 120. Só que existe algo que me chama a atenção. Porque quando Pedro se levanta e agora está ministrando para aqueles homens e milhares de almas são convertidas ao Evangelho de Cristo, ele diz algo que me chama muito a atenção. Que o Evangelho é para todos aqueles que creem. O Evangelho é para Cleopas. O Evangelho é para o anônimo. O Evangelho é para todos aqueles que carregam e guardam a paz de Cristo em nossos corações. Então, se você decidiu retornar para a casa de Deus, se é o tempo de retorno, quem sabe, para alguém que Deus está fazendo a obra na sua casa, na sua família, saiba de uma coisa: a esperança, a promessa de Deus está disponível para todos. Não é somente, quem sabe, para a pessoa que está do seu lado e você olha para dentro de si mesmo e diz: olha, Senhor, eu acho que nunca vou conseguir chegar a ser como aquela pessoa. Não se preocupe, não. Deus usa Pedro, Deus usa Pedro, Deus usa João, Deus usa João, mas Deus usa também os anônimos, Deus usa também os Cleopas. Então somente creia e que haja paz no seu coração, para que você possa superar as intempéries da vida, os momentos de dificuldade, porque vão te ver no lugar da promessa, no tempo do cumprimento, e você vai testificar e vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, eu tenho testemunho de vitória. Fique de pé, por favor. Tu és maravilhoso, Jesus.